vou dizer aqui, mas que todos eles são muito importantes que a gente aprenda, para a gente poder entender algumas formas de amar, algumas formas, dons que o Senhor nos deu como seres humanos e soprou sobre nós o fôlego de vida dele. E Deus nos criou, e Deus nos deu 4 tipos de amor. Fala assim, 4 tipos de amor. E eu vou citar eles, e eu gostaria que você me ajudasse, acompanhasse, você vai entender e identificar. O André vai me ajudar ali com algumas imagens, só do nome para você guardar no seu coração. E o primeiro amor que eu gostaria de explicar é o que eu estava falando agora, que é o amor de casal, que é o amor eros. Quem já ouviu falar sobre esse amor? O amor de homem e mulher, ali está escrito em hebraico. É hebraico ou grego? Depois você confirma. Grego que é a base do eros. Então, o amor eros é o amor romântico, é o amor entre homem e mulher. E esse amor se baseia também na atração física que o homem e a mulher têm pelo outro. O amor eros, o ápice dele é quando há a bênção de Deus no casamento. Por isso que quando Deus nos ensina em sua palavra a sermos santos no namoro, é para nós vivermos uma bênção tremenda no casamento, que não pode ser usada antes, para que não seja estragada, não seja destruída na vida de cada um, e que viva o ápice desse amor no casamento. Então existem alguns livros que falam um pouco sobre o amor eros, que em Cantares 4:9, se puder colocar, existem muitos versículos em Cantares que falam, em Provérbios também, quando Salomão fala sobre o relacionamento de homem e mulher. Em Cantares fala assim, o pastor poderia dizer isso para mim: você roubou o meu coração, meu amor. Minha noiva roubou o meu coração com um só dos seus olhares, mas com uma só pérola do seu colar. Olha que livro romântico. E quer dizer, o amor eros é aquele que você bate o olho, é amor à primeira vista. Eu, quando bati o olho no pastor, falei: Jesus, que homem bonito, que lindo que ele é, Senhor. E daquele dia o nosso amor é todos os dias renovado por Deus. Mas ele se iniciou com o amor eros, o amor de casal. Deu para entender o que é o amor eros? Que é o amor de casal. Mas também é um amor frágil. É um amor que ele é muito forte no início, mas no decorrer dos anos ele vai se esfriando. E se você ficar só pendurada e baseada nisso, é quando a gente ouve casais, esposas e maridos que dizem assim: eu não amo mais, por isso que eu vou me separar. Isso não é base de separação. O amor eros, ele é no início, mas o casamento não consiste apenas nele. Porque se ficar só nele, o casamento acaba. Então nós vamos entender que o amor eros é um dom de Deus. Quando Deus, ele faz nós casarmos, e através do ato de ter relações amorosas, sexuais com o nosso cônjuge, isso é uma bênção de Deus. E por que foi tirado no Novo Testamento e foi eliminado? Porque no decorrer das décadas, as pessoas distorceram esse amor como algo que fosse promíscuo, apenas sensual, apenas de uma forma negativa. Mas nós precisamos entender a origem. A origem é o dom que Deus deu de um amar o outro. E quando eles se tornam uma só carne, esse é o amor eros de Deus para nós, que é um presente para cada casal. Então aqui nós entendemos o que é o amor eros, que é a primeira forma de amar. Nós entendemos aqui. Só que existe um outro amor que se chama filéus. Pode colocar, André. Ou filia. O amor fileus quer dizer amizade. O amor de amizades.
afeição, o amor a amigos. Eu sei que conforme eu for falando aqui, você vai lembrar aí na sua mente de pessoas que você sente o amor filia, o amor que vem da palavra Filadélfia, que para você entender, a palavra filantropia vem baseado desse amor que é de filia, de amar alguém porque ela também gosta de você. É o tempo de qualidade, é afinidades. Então nós às vezes não temos o amor filéu com todas as pessoas. Nós temos pessoas mais chegadas a nós. Isso não quer dizer que você ame a outra pessoa que você não tem tanta afinidade, mas quer dizer que Deus nos deu também esse amor. É o amor filia, o amor de amizade. Você pode repetir comigo? O amor filia, que é o amor de amigo. E aonde se expressa, nós podemos pegar uma base bíblica aonde fala sobre isso. E Deus colocou no meu coração. E eu lembrei de quando Jesus dizia que Lázaro e a sua família eram seus amigos. E eu achei tão lindo, porque quando Jesus, ele veio à terra como homem, ele nos ensinou que ele, como homem, amava os seus amigos. Jantava na casa de Lázaro, aquela passagem onde Marta, recebendo Jesus, preocupada em receber o seu amigo por amor, queria arrumar casa, queria receber da melhor forma. E dizia assim em João 11, versículo 1: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria e a irmã dele era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com seus cabelos. Quem lembra dessa passagem? Que Maria jogou o seu perfume caro. Então ela era irmã de Lázaro. Quem sabia disso? Ela era irmã de Lázaro. E preste atenção, aquela que era uma pecadora, que os fariseus julgavam, o Senhor a teve como amiga, de compartilhar, de sentar à mesa e ser servida por ela. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, quem é aquele que amas está doente. E ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas tem uma passagem aqui no versículo 11 que diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Então Jesus, usufruindo do amor filia, o amor de amizade, ele diz: nosso amigo. Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter laços de amizades. Pessoas que nos ouçam. Pessoas que você possa ter o tempo de ouvir o que elas têm a dizer. E ter tempo de qualidade com essas pessoas. Então, isso é mais uma forma de amar. É o amor filia. Então, que você possa hoje, com todas essas expressões de amor, assim como Jesus amava essa família. E Jesus estava com eles quando ele passava naquela cidade. Ele se hospedava na casa deles, aonde ele tinha segurança, aonde ele podia confiar. Você tem um amor filia que você pode confiar? Você fornece às pessoas o amor filéus que as pessoas podem confiar em você? A palavra fala que a igreja de Filadélfia, em Apocalipse, quando João fala as cartas para as igrejas eram repreendidas. Mas a passagem que fala da igreja de Filadélfia, fala de uma igreja que ela não era grande. Ela era simples, no meu entendimento lendo. Mas falava que aquela igreja, ela expressava muito amor. Por isso, ela era forte. Era uma igreja de filia,
de filiação, de ter amigos, de amar, de ter tempo de amizade. Então, a afinidade um com o outro nos identifica esse amor. Então, que você possa, ao sair daqui, se você não tenha esse amor, filia para os outros, e que os outros não tenham você, que você procure oferecer aquilo que você quer receber. Nós só recebemos aquilo que nós damos, e nós só entregamos algo a alguém se nós temos. Então, se nós não temos para doar, nós não podemos cobrar das pessoas. E a amizade, ela precisa ser verdadeira, porque a amizade é feita de pessoas frágeis, pessoas que têm defeitos. E também é um amor fragilizado, que muitas vezes, às vezes, se o amigo te decepciona, você não quer mais falar com o seu amigo. Às vezes, se ele erra, você não quer mais ter amizade dele. Mas nós precisamos entender que esse amor é um dom que Deus nos deu. E neste mesmo capítulo, diz que Jesus, o menor versículo da Bíblia que existe, é que diz assim, que Jesus chorou pela morte de Lázaro. E Jesus, naquele momento, ele como homem e com um amor filia, ele chora pelo seu amigo. Então olha que tremendo como nós precisamos chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. O amor verdadeiro de amizade é quando alguém conquista algo e você se alegra. O amigo filia, ele não inveja que o outro tem, ele não quer ter o que o outro tem, ele não murmura porque o outro se alegrou, mas ele se alegra. E quando o amigo está sofrendo, e quando a palavra fala que na angústia nasce um irmão, que tem amigos mais chegados que irmãos. Então quer dizer que nós temos amigos, e na hora da angústia você chora junto. E Jesus, com amor filia, ele chorou pela morte de Lázaro. Isso mostra um coração verdadeiro. Isso mostra que Jesus amava de verdade os seus amigos, as pessoas que abençoavam ele. Então o amor filia, que você possa renovar as suas alianças debaixo dessa palavra, da filia, da fidelidade, das amizades que o Senhor tem para nós. Amém? O próximo amor, que é o terceiro, eu gostaria de falar sobre o amor storge. Storge ou storge, eu não sei falar muito bem, mas você está entendendo. Esse amor, alguém já ouviu falar? Esse amor fala do amor familiar, que é o primeiro amor que nós conhecemos, nós reconhecemos como amor. O que é o amor familiar? É o amor fraternal, o amor de sangue. É o amor onde você nasce e a primeira pessoa que você olha é a sua mãe. Aí você olha para sua mãe, a sua mãe olha para você, ela não te conhecia ainda, você não conhecia a sua mãe. E você começa a amá-la. E isso é o amor storge, que é o amor de família, o amor de sangue, o amor de irmão, o amor de pai para filho, de filho para pai, de primos, de irmãos, de nora para sogra, de sogra para genros, de cunhados. Então esse é o amor storge, que é o amor de família. E eu queria citar uma passagem, e eu gostaria só de ampliar um pouco mais, dizendo o seguinte, que o amor filéus, que é o amor de amizade, ele também se torna um amor storge, que é o amor familiar. Quando o amigo se torna mais chegado do que irmãos, ele também se torna um amor familiar. E quando nós vivemos aqui com a nossa família da igreja, que às vezes é mais chegado do que a minha própria família por tempo e dedicação que o Senhor me deu como missão, mas isso não isenta de eu amar a minha família de sangue do mais profundo, e que eles nunca duvidem disso, do quanto eu amo. Só que o Senhor me deu uma missão, a amar pessoas, a tê-los como minha família também. E o amor storge quer dizer o seguinte, que é o amor que é incondicional também, independente das falhas dos meus filhos, se ele é um bandido, se ele é um ladrão, se ele é um viciado, a mãe ama o seu filho. E é um amor tão profundo que Deus colocou essa essência dentro de nós.
E essa essência também existe no corpo de Cristo. Quando você está dentro da igreja e você se sente amado, então por isso que é importante, quando alguém entra por essa porta e você ama essa pessoa, ela se sente pertencente a algo. Às vezes ela não está bem com a sua família, ela não tem amigos, ela não se sente amada, mas através da família de Cristo, o amor estorgue, o amor familiar nasce no corpo de Cristo. Você consegue entender o quanto é importante você se sentir pertencente a algo? A quando você se identifica, o seu sobrenome identifica de onde você é, quem é a sua família, quem são os seus irmãos. Então nós entendemos que esse amor também é possível ser recebido através do amor do corpo de Cristo. Você está conseguindo entender esse amor? E é importante a gente se sentir pertencente a uma família, a um corpo. Muitas pessoas já não têm os seus pais, estão longe dos seus irmãos, ou aconteceu algo, ou já faleceram, ou você não tem contato, ou por alguma coisa. Deus sempre te dá uma família de Cristo para você pertencer, para você se sentir acolhido. Então esse é o amor de família. E uma passagem linda em João 19, versículo 25, que diz assim: junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a qual antes Jesus tinha como um amor estorgue quando ele era o filho de Maria, e a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, para não deixar Maria com o seu amor de família desamparada, ele identifica quem seria o seu filho. E deu a João, que quando é identificado o discípulo em que Jesus amava, ele deu a João uma identidade estorgue de família, e deu a ele uma mãe para que possa cuidar dele. Que tremendo isso! Você consegue entender a profundidade disso? Como Jesus é tremendo e entende o amor familiar, entende o que é o amor de amizade que nós temos que ter, e nós temos que ser fiéis a todos eles. E naquele momento Jesus destina Maria a cuidar de João, e destina João a cuidar de sua mãe como homem nessa terra. Então esse é o amor familiar, é o amor que nós recebemos, e o primeiro que nós conseguimos viver. É importante para você ouvir isso e entender. Existem passagens no Novo Testamento que associa ao estorgue, que não é citado, mas os estudiosos conseguem identificar esse amor, que tem um versículo, depois eu não anotei aqui, mas eu vou compartilhar, que fala que pessoas astorgos seria o contrário de estorge, que astorgo é aquele que não tem sentimento pelo outro, aquele que não ama a sua família, aquele que é sem sentimento, uma pessoa que é cheia de ressentimentos, que não sabe amar a sua família. Quem não sabe amar a sua família é um estorgo. É forte isso. Que é ao contrário de ser do amor estorge, que é amar a sua família. Amém? Então nós passamos pelo amor eros, pelo amor filéus, pelo estorge. E agora eu quero te falar do principal. Que aí o André pode voltar àquele primeiro tema da ministração. Mas na verdade tem o último, que é o principal, que é o amor ágape. Quem conhece o amor ágape? Quem ainda não ouviu falar sobre esse amor? É difícil falar desse amor sem sentir, sem se emocionar. E quando Deus me levou a estudar sobre o amor ágape,
Ai, aí Deus falava tantas coisas. Aí eu chorei ontem o dia inteiro. Eu recebi mensagens que confirmaram aquilo que eu estava estudando. O amor ágape. Deus falava que o amor filio, o amor estorgue e o amor eros, eles são todos frágeis. Eles são limitados. Eles têm dificuldades. E muitas vezes esses amores são destruídos como casamentos, como famílias destruídas, como pais que não falam mais com seus filhos, filhos que não honram os seus pais, amizades que foram destruídas por orgulho, por egoísmo. O Senhor falava ao meu coração que todos esses amores, que faz parte do nosso ser humano, do nosso ser, para eles serem inabaláveis, nós precisamos ter o principal amor, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. O ágape é o amor de Deus. O amor ágape, ele quer dizer o quê? Qual o tamanho do amor de Deus? Você consegue descrever? Mas qual palavras pode definir o amor de Deus? Vocês podem me falar? O amor de Deus é o quê? Me ajudem. Fala mais alto. Imensurável, tal maneira que não se pode medir. O que mais? Infinito, inexplicável, grandioso, incomparável. O amor de Deus não fala sobre troca. O amor de Deus, nós não estamos falando sobre merecimento. O amor de Deus diz assim, em Romanos 8, 38 e 39 diz assim: nada pode te separar do amor de Deus. Pois estou convencido de que nem a morte pode nos separar, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios podem te separar. Mesmo se alguém estiver demoniado, possuído, Deus ama, e nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes. O próximo, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor ágape, nada pode separar do amor de Cristo. Como é grande e tremendo esse amor. João 3,16, que descreve o versículo mais importante da nossa vida com Cristo, que descreve o maior ato de amor de Cristo por nós, que diz assim: porque Deus tanto nos amou, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus, o maior questionamento, por quê? Deus, que sempre existiu, que sempre há de existir, que criou todas as coisas, fala que esse Deus tão poderoso, único, dono do universo, Ele tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Nós falamos às vezes esse versículo de uma forma tão, sem entender a profundidade de cada palavra. Dar o Filho, dar o unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, que é a nossa maior promessa. Deus tanto nos amou, que deu o seu Filho, entregou o seu Filho por amor a nós. E Deus ministrava ao meu coração o quanto esse amor é imenso. E o nosso primeiro acesso a Ele é quando nós o conhecemos. Porque eu disse que quando nós temos o amor estorgue, o familiar, é o primeiro que nós sentimos. Porque nós sentimos o amor ágape quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos. Então o ser humano, ele nasce com pecados,
ele nasce com fragilidades. Uma criança, ela precisa ter entendimento para aceitá-lo. Ela tem amor, filéus, tem, quando cresce, o amor eros. O Senhor nos fez nessa essência. Mas o ser humano, ele só recebe do amor ágape. Ele usufrui, que nós recebemos na cruz. Mas ele usufrui desse amor quando ele realmente entende o que é esse amor. Você se define como alguém que tem o amor de Cristo na sua vida? Eu tenho. Você recebe também sobre a sua vida como você aceitou a Jesus? Mas Deus me falava sobre a permanência nesse amor, sobre as palavras que na Bíblia nos fala extensamente sobre esse amor. Um dia faça um estudo falando apenas do amor de Cristo por você, para você conseguir entender a profundidade que Deus ministrava ao meu coração. A palavra fala que quando Deus criou Adão, Ele montou todo o seu corpo ali do barro e foi moldando os nossos órgãos. E quando a gente ouve falar sobre a forma que o nosso sistema imunológico, o nosso corpo, os nossos órgãos são ligados e funcionam, você vê a grandeza desse Deus, que Deus fez tudo perfeito. Quando o nosso corpo consegue formar um outro ser humano dentro de nós e ser alimentado através das nossas vitaminas, nós vemos a grandeza de Deus. Mas quando Deus viu que Adão estava ali, o corpo estava preparado, a palavra diz em Gênesis, que diz assim, que em Gênesis 1:26, diz assim: façamos a nossa imagem e semelhança. Nós somos formados segundo a semelhança de Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Que você tem Deus dentro de você, que Ele te criou a sua imagem e semelhança. Mas no versículo 2:7 diz assim, que quando o corpo estava pronto, Deus soprou sobre as suas narinas e deu fôlego de vida. E Deus falava que quando o corpo está pronto, Deus sopra o fôlego de vida sobre nós. O que isso quer dizer, pastora? Que quando Deus sopra sobre nós, Ele gera vida, e esse Espírito nos acorda. É como se Adão estivesse dormindo, mas quando Ele sopra a vida, Adão acorda e começa a enxergar tudo. E sobre esse fôlego de vida, Deus falava para mim que é o amor ágape. É quando Deus sopra, Ele fez o humano com amor para amar a família, para amar amigos, para ter amigos, para andar sobre a terra, para mandar sobre os animais. Mas quando Deus sopra do sopro dEle, porque Deus é o quê? Deus é amor. A sua maior essência é o amor. Qual o maior de todos os dons? É o amor. Você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode cantar bem, você pode dançar bem, tocar, você pode fazer o que for, mas nada se compara ao dom do amor, porque é a própria essência de Deus. E quando Deus sopra fôlego de vida sobre Adão, com o corpo preparado, ele recebe o amor ágape, mas ele decide se afastar do amor. Aí quando entra as nossas decisões, quando entra a nossa livre vontade de decidir se nós queremos amar a Deus, porque Ele nos ama. A bondade de Deus nos segue todos os dias. Mas será que o seu amor por Deus segue todos os dias? Será que o nosso amor e a fidelidade por Deus, ela é constante? Adão decidiu sair debaixo do amor ágape. Porque quando nós saímos debaixo do amor ágape, é quando nós desobedecemos os seus mandamentos. Nós dizemos com os nossos lábios: Senhor, eu te amo. Deus não está preocupado com o que você fala, mas com o que realmente você é, com a intenção do seu coração. Deus perguntou para Adão: onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Mas Ele queria conhecer o seu coração, queria que ele tratasse com sinceridade o seu espírito. E Deus naquele momento soprou o fôlego de vida, porque o corpo estava preparado. E Deus falava para mim que quando Deus sopra vida, quando Deus sopra algo novo, quando Deus te faz se levantar, quando Deus te faz mover, quer dizer que o corpo está 100% preparado.
E Deus falava que Ele quer preparar esse corpo para viver um fôlego de vida novo. A palavra fala em Atos dos apóstolos que quando Jesus enviou o seu Espírito sobre aquelas pessoas, elas estavam reunidas no mesmo propósito, na mesma visão. Então, quando nós entendemos que amar os outros é o amor e a essência de Deus, o corpo vai estar preparado para viver um novo nível. Quando Deus envia o Espírito sobre nós, o Espírito Santo renovador, é porque o corpo precisa estar preparado. Só que muitas vezes nós falamos que nós temos do amor de Cristo, nós vivemos do amor de Cristo. Só que na verdade a nossa essência muitas vezes não pertence a esse amor. Quanto que eu ainda tenho que batalhar para entender, para estudar, para viver o amor de Cristo, para entender quem Ele é, o que Ele me deu. Ele deu o seu Filho, o único Filho, sem eu merecer. Em Romanos 5:8, se puder colocar, por favor, que fala sobre o amor que é sem merecimento. Você não mereceu para recebê-lo. Sabe quando nós expressamos algo e diz assim, que você merece, Deus te deu algo assim, você mereceu. E diz assim, mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Nós não merecíamos. O amor ágape, ele contempla a falta de merecimento. O amor ágape de Deus sobre nós, ele é incondicional. Nada que você fizer a mais vai mudar o amor de Deus, não vai aumentar. Ele te ama sem você fazer nada. Ele te ama da mesma forma se você está pecando. Ele te ama da mesma forma mesmo que você está falhando. Nada o que fazemos aumenta esse amor. Mas Ele vai fazer de tudo para te transformar em ser um ser humano melhor, em amá-lo de verdade, que nos ensina a amar quando não somos amados. É fácil amar o amor de amizade, porque você é amado, por isso você ama. Mas o amor ágape é aquele que ama a quem não é amado, a quem você não se sente amado por aquela pessoa. É quando você ama sem ter nada em troca. É quando você olha para alguém sabendo das suas falhas e diz assim, eu decido te amar. Quando eu entendo que o amor de Deus, ele atravessa tudo isso. Ele atravessa a falta de fidelidade. Ele atravessa a falta de obediência. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. E através de amar os nossos inimigos, muitos inimigos são transformados através desse amor. Porque o amor ágape é o amor que não define aquilo que a pessoa é. Quantas pessoas na Bíblia que nós ouvimos que pecaram e Deus continuava amando. Quantas pessoas nós ouvimos que tinham uma promessa sobre a vida dela, mas ela decidiu sair debaixo do amor e sofreu as consequências. E Deus se entristecia, porque eu não vou poder continuar com a herança sobre a sua descendência. Assim como foi Davi, a palavra fala que Deus amava Davi, amava o coração de Davi. Só que você percebe que há pecados fáceis de identificar na vida de Davi? Quem lembra do pecado de Davi? Mas a palavra fala que Deus era o homem que Deus amava pelo seu coração. Sabe qual é a diferença? Deus falava que sobre o amor que Deus nos entrega tem muito mais a ver, não que Ele dá, mas da forma que a gente recebe. Eu quero fazer uma pergunta: que forma que você recebeu o amor de Deus na sua vida? Você está debaixo desse amor? Mas você vive debaixo dele todos os dias da sua vida? Ou quando nós, como seres humanos, limitados, frágeis, que fomos formados por Ele, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós dizemos assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Nós temos a audácia
e a desobediência e a murmuração de questionar esse Deus. Quando nós fazemos isso, quer dizer que nós não recebemos verdadeiramente esse amor. Porque aí é um amor de troca. Você ama a Deus quando Ele te dá aquilo que você quer. Você ama a Deus quando está tudo bem. Amar a Deus quando está tudo bem não é amor verdadeiro, não é amor ágape. É um amor superficial, é um amor frágil. Mas quando você ama a Deus acima de todas as coisas, independente se vai tudo bem, se está numa sensação de deserto, se você está passando por uma morte, se você está passando por uma injustiça, se você está questionando, nós não estamos debaixo desse amor. E Deus falava ao meu coração, alguém que recebe o amor ágape de Deus, pode também ficar endemoniado? Por exemplo, veio esse questionamento ontem na minha mente. Pode. Porque Deus te deu. Só que você precisa permanecer. Há uma grande diferença. Davi pecou, mas automaticamente ele, Deus me perdoa. E em Salmos mostra a angústia de Davi, mostra as orações de Davi pedindo perdão, arrependimento verdadeiro e dizendo: Senhor, me perdoa, Pai, na minha angústia, na minha falta de fidelidade, Senhor, na minha falta de amor por Ti. O Senhor me ama, independente das minhas falhas. Mas Deus via que Davi se arrependia verdadeiramente e voltava para debaixo desse amor. E a palavra diz assim que nós devemos permanecer no amor. Porque Deus é amor. A sua essência, a essência de Deus nos mantém vivos. Em 1 João 4,8, vamos voltar algumas passagens aqui que eu esqueci de ler. Em 1 João 4,8, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus... Você entende o quanto é importante amar de verdade? Se nós não amamos, nós não estamos em Deus. Não existe nenhuma diferença entre o amor meu e do pastor pelas pessoas, do que você deve sentir pelas pessoas. Nós recebemos a mesma herança, não mudou. Porque vocês são pastores? Não. Eu decidi ser pastor para cuidar de ovelhas, sim. Mas eu já amava antes de ter uma igreja. Quando nós conhecemos a Jesus, eu decidi estar abaixo desse amor. Eu e o pastor decidimos estar abaixo disso. Não porque nós tínhamos igreja ou alguma coisa. É quando nós conhecemos, recebemos e permanecemos debaixo desse amor. A palavra diz que quando você não ama, você morre. O amor nos mantém vivos. O amor é a essência de Deus para nos manter vivo. Quem não ama e quem não é amado morre. Quando alguém não se sente amado, ele morre angustiado, depressivo, porque ele não sente amor. Então perceba o quanto amor é vida. Amor é fôlego de vida. Amor, ágape, é o amor de Deus que não se pode medir. Eu posso ler todas as passagens, as palavras mais bonitas, os atributos de Deus. E o amor é um atributo comunicável de Deus a nós. Existem atributos que são incomunicáveis, como o Deus que é onipresente. Você não comunica com esse dom de Deus, com o atributo de Deus. Mas o atributo de Deus que é o amor, é um atributo que você recebeu. É um atributo que você se comunica. Deus tem, você tem. Presta atenção, o amor ágape, você recebeu, mas você precisa permanecer e usufruir dele. Que nos ensina a amar os nossos inimigos e que através disso transforma esses inimigos. Deus nos ensina a orar e amar os nossos inimigos. Ame quem te persegue. Ame as pessoas. Perdoe. Quando você ouve alguém no noticiário dizendo que a mãe perdoou o assassino da sua filha, você acha que esse perdão vem de onde? Esse perdão só pode vir de Deus. É o perdão que ama o impossível, que ama o improvável, que ama o pecador. Mas as pessoas, a religiosidade faz castigar os outros.
A religiosidade faz punir os outros. Mas o amor ágape não faz isso. O Deus, quando Ele olha para você e vê um coração quebrantado, vê um coração arrependido, Ele te perdoa no mesmo instante. Não é porque eu ando com o Senhor há 30 anos da minha vida que eu conheço o amor ágape. Não é porque eu sou discípulo e caminhei com Cristo no seu ministério 3 anos. Não depende de tempo. Porque aquele homem na cruz, ao lado de Jesus, o Senhor olhou para ele e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele imediatamente recebeu o amor ágape do céu. Não é se você anda com o Senhor durante 3 anos. Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus, sentavam com Jesus à mesa. Jesus ensinava tudo a eles. Preste atenção, uma grande diferença. Judas, ele recebeu o mesmo amor ágape que Pedro, que João. Judas, eu coloquei aqui algumas passagens que diz assim: comparação entre João e Judas, 2 discípulos que recebeu do mesmo amor. Fala assim: eles receberam do mesmo amor, mas tiveram destinos diferentes. O amor de Jesus era o mesmo para os 2. Jesus chamou os 2 como apóstolos. Jesus confiou missões importantes para os 2. Jesus lavou os pés dos 2. Jesus ofereceu amor, ensinou, perdoou, deu exemplo para os 2. Mas cada um decidiu o seu destino. Preste atenção. Entenda que não é sobre receber, mas é sobre usar. Deus deu a mesma herança para João e para Judas, mas houve uma grande diferença. Em João 12:6 fala um pouco do coração de Judas. Em João 12:6 diz assim: ele não falou isso quando Judas disse que ele não deveria desperdiçar aquele perfume nos pés de Jesus. Aquela mulher não tinha que fazer isso, Jesus não tinha que permitir. Olha nós lá. Quando nós falamos de Judas, nós achamos uma pessoa tão injusta, mas nós somos Judas. Quando nós condenamos o próximo, quando nós castigamos, colocamos de banco. Eu disse esses dias, a nossa atitude às vezes de colocar pessoas para descer um pouco do altar, eu não gosto dessa expressão estar de banco, mas descer um pouco do altar, a gente coloca pela igreja, pela cobrança, porque Cristo não faria isso. Se Jesus disse hoje mesmo estará comigo no paraíso, você acha que Jesus falou morre aí um pouquinho, fica aí um pouquinho, quem sabe você vai para o céu? Jesus nunca faria isso. Quem castiga, quem pune somos nós, é a igreja, é a religiosidade. Jesus pegava o pecador e se tornava amigo. Nós estamos muitas vezes sermos servos inúteis que não sabem o que o Senhor quer. Mas quando o Senhor nos chama de amigo, é quando nós recebemos estar debaixo desse amor ágape. É quando você decide usar desse amor infinito. E aí Judas diz assim, expressa o que Judas estava querendo dizer naquele momento. Para que gastar esse perfume nos pés de Jesus? Vamos pegar esse perfume e dar aos pobres. Ô bonzinho. Ele era muito bonzinho? Então ele podia falar que ele era bonzinho, mas Jesus conhecia a intenção do seu coração. Ele andava com Jesus todo dia, ele era ensinado por Jesus todo dia, mas não adiantou, a teimosia do seu coração não se entregou. Aí fala assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, ele não está preocupado com os outros, mas porque era ladrão, e sendo responsáveis pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele não estava preocupado, ele queria julgar aquela mulher. O coração dele estava distorcido. Ele não recebeu do amor ágape, ele amava o dinheiro. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós somos ladrões de Jesus?
o meu trabalho, o meu dinheiro, o que é seu? Nós não somos nada. Nós viemos do pó, foi Ele que nos deu fôlego de vida. Nós não somos nada para questionar. Você imagina a tristeza de Deus derramando o amor ágape sobre você. Você olha assim, você olha para a fonte e faz assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Eu vou na igreja, eu te sirvo. Olha a diferença daquele que reconhece o erro, como Davi, e diz assim: eu quero voltar de volta à fonte do amor. Me perdoa, Jesus, me perdoa, eu errei. Eu quero sofrer toda a consequência que for possível para corrigir, Deus, o meu erro. Me perdoa, Senhor, e fica angustiado. E o Senhor quem levanta Davi e perdoa e continua amando. E diz que toda a descendência de Davi seria abençoada por conta de Davi. E aí Deus mostra que Judas recebeu do amor. Ele recebeu tudo igual. Deus nunca tratou ninguém diferente. Deus não ama mais eu, pastor, do que você. Nós recebemos a mesma herança. A diferença é a nossa atitude em decidir ser diferente, em ter a essência dele, em amar como Jesus ama. E a diferença em João está em João 13, 23, que diz assim, no próximo capítulo diz assim, no 23, um deles, o discípulo a quem Jesus estava reclinada ao lado dele. Sabe quem fala o discípulo a quem Jesus amava? Não é Jesus que falava isso. Porque às vezes você já deve ter ouvido falar, e eu também achava isso, que Jesus amava mais João como discípulo. Não. Jesus amava João igual amava Judas. Jesus me ama o tanto que Ele ama você, o tanto que Ele ama o pecador lá da rua, o quanto Ele se preocupa. Ele ama igual. Só que havia uma diferença. João, o discípulo a quem Jesus amava. Sabe quem disse isso? O discípulo que Jesus amava? O próprio João. João, ele com humildade, ele diz assim: o discípulo que Jesus ama. Você decide ser amado por Deus e receber desse amor. E João repete várias vezes: o discípulo que Jesus amava, a filha que Jesus ama, o filho que Jesus ama. O filho, a palavra fala que o discípulo que reclinou no seu peito, recebeu do mesmo amor, recebeu do mesmo alimento, estava debaixo do mesmo teto, do mesmo ministério, ele estava no mesmo ambiente, só que foi recebido de forma diferente, o amor ágape. João decidiu se aproximar de Jesus. João falava assim: Jesus, pode ficar pertinho do Senhor? João, posso encostar aqui no Senhor só um pouquinho? Sabe quando às vezes você se sente sozinho? Quando às vezes você se acha um nada? Quando às vezes na sua vida dá tudo errado? E vem a vontade de murmurar e dizer: por que eu estou passando por isso? Deita no colo de Jesus. Fica mais pertinho dele. Usufrua mais do amor ágape que foi derramado sobre nós. Não decida-se como Judas questionar. Não questione as coisas de Deus. Não questione o que Deus tem feito, para que você permaneça na promessa e na herança de Cristo sobre a sua vida. João, ele recebeu igual Judas recebeu. O amor de Jesus era o mesmo, Ele chamou os dois, nós estamos no mesmo ambiente, a palavra está sendo ministrada para todos aqui, mas há uma grande diferença, quem vai receber e quem vai rejeitar. Pode ter certeza, eu fui totalmente impactada por esse amor.
Senhor, renova o meu primeiro amor por Ti, Jesus. Quando eu Te conheci, eu queria falar do Senhor, eu queria que todo mundo soubesse. É quando as pessoas olham e falam, é um crente fanático, é um crente doido, só fala disso. Porque isso transborda aqui. Mas quando não transborda, você questiona, você se afasta, você questiona o que estão fazendo, como estão usando, mas na verdade isso é como um ladrão que só fica roubando as bênçãos. Jesus, sabendo que ele o trairia, ele não deixou de servi-lo. Ele não deixou de amá-lo. Há uma diferença muito grande entre João e Judas. É quem se aproximava mais dele. A distância é igual. E tem um versículo que eu anotei aqui, em Tiago 4:8. Para que a gente entenda a distância, é a mesma. A presença de Deus está neste lugar, você crê? Não é por uma pregação de te dar vitória. É uma pregação que profetiza sobre a sua vida, portas abertas. Eu estou te falando sobre um amor verdadeiro que traz todas as coisas, que transforma tudo. É uma pregação que fala sobre o amor de Cristo. Em Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus. E depois diz o seguinte: e Ele, novamente, se aproximem de Deus. E bem forte. Quando Jesus vai estar mais perto de você? É quando você fizer o quê? Pecadores, limpem suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós que estamos divididos entre a dúvida não é de Deus. O que é de Deus traz paz, o que é de Deus traz certeza. Para de amar a Deus quando as coisas estão boas, mas ame a Deus acima de tudo. De tudo, ame as pessoas acima de tudo. Você foi perdoado, você também é pecador como os outros são, mas você precisa amar os outros. Amem uns aos outros como eu te amei. Então a grande diferença de João não é que quando nós lemos aquilo, Jesus diz, amava mais João. Jesus amava igual João e Judas. A diferença é quem queria ficar mais perto de Jesus. Você quer estar mais perto de Jesus? Hoje o Senhor vai renovar a nossa aliança com Cristo. Que esse amor ágape esteja sobre nós. Preste atenção, os discípulos de Jesus andavam com Ele de noite. Mas o tempo não significa muita coisa. Aquela mulher no poço em João 4, a mulher samaritana, ela estava no poço e ela chegou lá cheia de amores eros. Chegou cheio de pessoas, de relacionamentos, emocionalmente envolvida com as pessoas. Mas aquilo não permanecia com vida, ela era uma mulher morta. E quantas vezes nós somos como essa mulher, perdidas. Mas a palavra fala que um encontro, ela encontrou a fonte de água viva. Apenas um toque em Jesus transforma a sua vida. Não é pelo tempo. Será que o tempo estragou o amor de Deus sobre nós? Será que o tempo nos fez estragar a nossa essência? Quem pode confessar e dizer, eu amava mais quando eu conheci Jesus no começo? A gente vai perdendo as misericórdias, o amor. A gente deixa as mágoas, as chateações. Se eu deixasse as chateações nos dominar, nós não estaríamos aqui. Da forma que eu amo as vidas, nós precisamos amar uns aos outros e perdoar uns aos outros e parar de julgar uns aos outros. Isso só nos atrasa e nos tira debaixo da fonte. E como eu disse, aquela mulher, ela teve só um encontro, mas ela saiu correndo para falar que ela tinha encontrado a fonte verdadeira de vida. Ela encontrou o Senhor. O que ela tinha não era maridos, não estava baseada, a vida dela estava baseada em amores.
Você não tem mais tempo para perder com ressentimentos, com mágoas, com mimimis. É o tempo da igreja transbordar. É tempo da igreja crescer. Nós estamos remando, mas parece que as pessoas estão remando contra, porque saem debaixo do amor ágape. Quando você deixa as situações te dominarem, e você conheceu Jesus no poço, mas no caminho alguém te disse: para que tudo isso? E você olhou para isso, você olhou para a multidão. Para de olhar para a multidão. Começa a obedecer esse amor. Está debaixo do verdadeiro amor. E o que fala em 1 Coríntios 13: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor constrange, o amor destrói rancores. Será que Jesus, ele teria motivos para te chatear com você? Será que Jesus, se ele fosse, a fidelidade dele fosse mais ou menos como a nossa, nós estaríamos aqui? Mas por que nós estamos aqui? Pela sua misericórdia e graça e amor. A maior essência de Deus é o amor. Então a nossa maior essência deve ser este amor. Esse amor, ele acolhe o rejeitado, mas não compactua com o pecado. O amor, ele é compassivo, ele é perdoador, mas o amor ágape também não é permissivo. O amor ágape, ele ama o improvável, ele ama aquilo que é impossível, e ele ama independente de todas as coisas, mas não abusa desse amor. Não faça de qualquer jeito, não tome atitudes impensadas, não fale besteira para você não sair debaixo da fonte. Não perca o amor ágape dos seus pastores por você. Que chega uma hora que Deus manda: para. Quantas vezes Deus falou assim: é tempo de calar. Eu continuo amando, mas Deus mandou eu me calar. Quantas vezes Deus disse: você não está desistindo, mas para de ficar debaixo desse sofrimento. E assim é Deus. Ele deixou o livre-arbítrio para Judas escolher o que ele queria. E mesmo depois de errar, ele só sentiu remorso e não arrependimento. E quantas vezes nós estamos assim? Remorsos, mas não arrependimentos verdadeiros. Eu decido hoje estar debaixo desse amor. O amor que não é egoísta, só guardar para você. O amor que compartilha, que serve, que perdoa independente do que te fizeram. O amor ágape é tão grande, tão imensurável como nós falamos. Aí Deus trouxe no meu coração: qual que é o tema desse ano nosso? O amor ágape, ele é transbordante. Gostaria de pedir para o Ministério de Louvor subir, por favor. João, ele se descrevia como o discípulo que Jesus amava. Como você se descreve? Jesus me ama. Deus me amou. Ele se entregou por mim. O diabo, ele pode agir sim, através de pessoas que receberam do amor de Deus. Quando nós decidimos sair debaixo do amor ágape, nós estamos sujeitos a ser usados por Satanás. Por que às vezes a gente fala: meu Deus, aquela pessoa foi usada por próprio Satanás? Mas aquela pessoa conhece Jesus. Quantas pessoas que se dizem da igreja e fazem coisas assim, maldosas, às vezes piores do que o mundo? Porque quando você decide sair debaixo da fonte de amor, você erra. Você não presta para nada. Nós não prestamos para nada. Quando eu ajo pela minha vontade, eu saio debaixo desse amor. E é quando eu erro, quando eu magoo as pessoas, quando eu não libero perdão, quando eu guardo alguma mágoa, é porque eu saio debaixo do amor.
Você precisa estar debaixo da fonte, senão o diabo pode te usar sim. O diabo entra e destrói os casamentos, e mesmo que estão na igreja, destrói os relacionamentos familiares, destrói as amizades. Se todos esses amores não estiver baseado no ágape, não tem permanência. Seu casamento pode ser o maior sucesso, mas o diabo quer fazer de tudo para destruir. Porque quando nós ouvimos relacionamentos de pessoas 45 anos casadas se separam, aquela pessoa amava, eles se amavam, mas o diabo é sujo, ele quer entrar na sua mente, ele quer te usar para destruir tudo. Nós não podemos sair debaixo da fonte, nós não podemos sair debaixo desse amor. Quanto mais próximo nós estivermos dele, mais o Senhor se aproximará de nós. O amor ágape, ele transborda. Ele transborda. Pode medir o que está transbordando? Você pode medir uma coisa que está transbordando? Eu quero te dizer que o amor de Deus na sua vida é transbordante, é imensurável. Quando as lutas vierem, você fala assim: eu sou aquele que Jesus ama. Quando alguém te afrontar, você fala: ah, isso não vai me atingir, porque eu sou a filha que Jesus ama. Esse casamento foi o Senhor que me deu, o Senhor me ama. Quando você quiser questionar uma injustiça, uma falta de perdão, a palavra existe em muitos outros versículos, mas eu não posso ficar aqui muito tempo. Eu quero te dizer que quem não ama, não conhece a Deus de verdade. Se você não ama alguém, quer dizer que você não está debaixo do amor ágape. Percebe que às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não sei como a senhora consegue amar aquela pessoa. Você consegue entender qual é a diferença? Eu peço todos os dias: Senhor, renova o meu amor pelas vidas que entrarem naquela porta. Renova o meu amor pelos filhos, pelos adolescentes. Se você não ama os adolescentes dessa igreja, você não ama Deus. Se você não ama as crianças, você não ama Deus. Eu sei que é difícil ouvir isso, dói. Mas se você não ama aquela pessoa que não te ama, você não ama Deus. Se você não ama aquele que você vê, como você pode dizer que ama Deus que você não vê? Isso é balela, isso é só falatória, como Judas, e vai te roubando, você vai virando um ladrão. João, os evangelhos de João, o evangelho, as epístolas de João fala sobre um discípulo amoroso. Por que João era mais amoroso? Por que João descrevia e falava tanto do amor de Deus? Ame uns aos outros, perdoe uns aos outros, ore pelos seus inimigos. Por quê? Ele estava mais perto da fonte de amor. Ele não ficava questionando. Sabe quando nós somos sujeitos a ser usados por Satanás? Sabe quando Jesus olha para Pedro e diz assim: afasta de mim, sai daqui, Satanás. Isso mostra como nós estamos sujeitos a ser usados por Satanás, mesmo tendo o amor de Cristo sobre nós. Quando você murmurar, quando você questionar as decisões de Deus na sua vida, primeiro olhe no espelho e diga: Senhor, debaixo de qual fonte eu estou? Um amor eros apenas? Um amor de passagem? Um amor de troca? Se você tem 2 filhos, que seja 3 filhos, e eles estiverem se matando, brigando, um sendo inimigo do outro, como o pai e uma mãe fica? Destruída, dilacerada, dizendo: o meu sonho foi frustrado, a minha família não tem união. Não é? Imagina os seus filhos assim. É assim que Deus olha para nós. O pai olhando para os filhos, dizendo: eu dei todo o amor por ele, e eles estão se destruindo. Quando era para eles se amarem, eles estão se odiando. Quando era para eles se perdoarem, eles estão cada vez mais alimentando a mágoa.
Se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, você imagine Deus. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor nunca esquecerá de você. Você tem a bondade de Deus dentro de você. Você pode perdoar todas as coisas. Deus pode te dar graça de restaurar todas as coisas. Pode ser que você não tenha o amor de filia, de fileus, mas você perdoou. É como se você não usufruísse de uma herança completa. Você fica vivendo de migalhas. Se você tem tudo, o melhor dessa terra para você usufruir. E o melhor dessa terra não está em coisas, não está em bens, mas está no amor abundante de Deus sobre nós. Está sobre o amor ágape. Por isso hoje, que ainda dá tempo de você viver um amor verdadeiro de Cristo sobre você. De você viver verdadeiras mudanças. As verdadeiras mudanças acontecem quando deixamos Jesus governar as nossas intenções, as nossas vontades e as nossas atitudes. Eu quero que você faça um compromisso com Deus. Nós estamos debaixo de uma fonte e Jesus está despejando dessa fonte. Se você decide receber dessa fonte, dessa água que cura, que lava o seu interior, que te ensina a amar de verdade, não como você quer, mas como Jesus quer que você ame. Jesus quer derramar sobre a igreja. Jesus quer soprar fôlego de vida. Por que eu não vivo os dons espirituais? São para todos. Ele não trata nenhum desigualmente, Ele trata todos igualmente. Se você diz e declara: Senhor, eu quero deixar as minhas vontades, as minhas intenções, as minhas atitudes, Senhor. E eu quero viver uma verdadeira mudança. Não importa quantos anos você tenha de evangelho. Não importa quanto tempo você serve a Ele. Mas quantos anos se passaram e você perdeu no meio do caminho o amor ágape de Cristo sobre você. O que vai adiantar você viver na igreja, mas naquele dia Jesus olhar e falar: eu não te conheço. Você não obedeceu os meus mandamentos. Você não viveu o amor que eu te dei. Você jogou fora o amor ágape, que é o maior de todos. Você preocupou com as amizades. Você se preocupou com as suas emoções. Você se preocupou em saciar o seu desejo. Deus está te falando: para, e você não para. Deus está fechando a porta e você volta a abrir a porta. Você está murmurando e trazendo maldições sobre a sua vida. Nós estamos sendo Judas, quando nós deveríamos apenas dizer: Senhor, e declarar sobre tudo. Declara sobre tudo: Ele me amou, Ele me ama. Como você se descreve o amado de Deus? Você pode dizer: quem eu sou? Eu sou